Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa fase ruim, a pior do Goiás, né, no Campeonato Brasileiro, sob o comando do Armando Evangelista, apesar que o seu começo também não foi tão legal, aquelas derrotas contra o Santos, contra o Red Bull Bragantino, o Coritiba em casa, mas deu um jeito no verão, ficando aí 10 jogos invictos, se não me foge a memória aqui agora, de 12 partidas acabou perdendo apenas uma, e teve aquela derrota também contra o Santos que foi bastante questionável e dolorido. E a diretoria do Goiás, o histórico do Goiás é de mudança de treinador a cada tropeço, né? Cada 3 jogos sem vencer o Goiás, e como vários outros clubes, infelizmente, nessa filosofia aqui no futebol brasileiro, optam pela mudança de treinador. Acho que todo torcedor tem essa total certeza que o problema do Goiás não é técnico, né? E sim a montagem do time, que hoje é até um time interessante. Se o Goiás tivesse começado o Campeonato Goiano do jeito que ele está agora, com essas opções dentro do elenco, com o Armando Evangelista, a gente ia sofrer assim na Série A, mas eu acredito que o Goiás não seria rebaixado. Aí você contrata até alguns bons jogadores ali na defesa, nos titulares, nos reservas, o Goiás não tem opção. Aí muda de técnico, deixa para trazer um técnico de verdade apenas na metade já ali do primeiro turno, né? O Emerson Ávila até que foi bem, se você pegar que não era um técnico com essa experiência, com essa responsabilidade toda, ele não afundou o Goiás, né, no Brasileirão. E o Guto Ferreira, que foi uma decisão até boa no começo da temporada, mas que não se demonstrou certo, até demorou para ser demitido, né, após a disputa do Campeonato Goiano. E o time do Goiás é de fato muito limitado nessa Série A. Pelas informações que eu pude apurar, a diretoria do Goiás não pensa em demissão nesse momento, após a derrota contra o Bahia. Mas a gente sabe como funciona a cabeça de diretor e também a gente não sabe como está o ambiente. Pelo que eu pude apurar, está bom, tranquilo. Os jogadores compraram sim essa ideia do português Armando Evangelista no Goiás no Campeonato Brasileiro. 16 jogos, 4 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. 16 gols marcados e 19 sofridos para um padrão do Goiás, que é permanecer, infelizmente só isso, né, já está de ótimo tamanho no Goiás. São números sim muito interessantes, né? 4 vitórias e 5 derrotas, e aquele famoso meio de tabela, 13º lugar no Brasileirão, né? Aqui só colocando em linhas gerais, geralmente quando você fica com 1 ou 2 derrotas a menos, a mais, melhor dizendo, do que vitórias do Campeonato Brasileiro, geralmente fica naquela faixa de 9º colocado até a 13ª colocação. O contrato do Armando Evangelista no Goiás vai somente até dezembro e, como eu mencionei, já são 7 jogos sem vitórias. O Goiás obviamente passou por uma sequência difícil e conseguiu sim fazer bons jogos contra o Palmeiras fora de casa, contra o Botafogo também no Engenhão, mas contra o Flamengo também, um empate que, querendo ou não é um mau resultado jogando em Goiânia. Empatou com o Internacional, com o Corinthians fora, com o Atlético Paranaense, enfim, jogos muito difíceis. Porém, como eu mencionei, a gente sabe como funciona o futebol brasileiro. Se ele perde para o São Paulo, para o Cuiabá, para o Fluminense, para o Vasco em casa, pode ter ideia muito boa, os jogadores compraram a ideia, mas que indo para os últimos jogos, na reta final decisiva de Série A de Campeonato Brasileiro, eu sendo bem sincero, não sei se a diretoria do Goiás vai comprar essa ideia. Eu acho que o Goiás vai perder 10 jogos seguidos? Também não. É um time que tem as suas limitações, mas que deu um jeito com o Armando Evangelista. Já havia mencionado isso lá no começo do campeonato. O Goiás, como ele tem um time muito fraco, eu sabia que essa hora ia chegar, do Goiás engatar uma sequência de até 15 jogos sem vencer. E não seria nenhum exagero, porque o time de fato é muito fraco. E nessa reta final de Brasileirão, o jogador fica suspenso, machuca, um Maguinho faz uma falta do caramba, o Sander, um atacante, o Guilherme Marques no meio de campo. Então seria natural. O Goiás a 7 jogos sem vencer, pode conquistar uma vitória diante do São Paulo, não seria nenhum absurdo, pode ganhar do Cuiabá lá fora. O Fluminense fora também é muito difícil, e aí tem o Vasco em casa. Como mencionei, o Campeonato do Goiás é não tentar agora não perder esses duelos diretos na Serrinha. Se isso acontecer, eu não sei não, acho que a situação do Armando Evangelista pode ficar bastante complicada. Volto a reiterar, não acho que o Goiás vai pegar essa sequência e zerar tudo, não acho que é um time competitivo, apesar de muito fraco para uma Série A de Brasileirão. Os 11 titulares eles conseguem dar para o gasto, se entrarem bem concentrados. O Armando Evangelista é um ótimo estrategista, até combina, né, com o seu nome. Eu vejo 5 boas possibilidades dele sair dessa sequência ruim, e mesmo que eu não acredito que o Goiás ficará na Série A do ano que vem, acredito sim uma boa participação do Armando Evangelista de forma geral nessa Série A do Campeonato Brasileiro, e com possibilidades também de continuar
para o ano que vem. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essas informações de agora, né? O Armando Evangelista tranquilo no cargo alviverde e com uma sequência negativa, 7 jogos sem vencer, outros duelos decisivos contra adversários diretos, com o Goiás perdendo, aí eu começo a ficar na dúvida, né? Mas aquela coisa, a gente sabe que o problema não é o técnico. E se demitir ele aqui agora, vai contratar quem? É um grande questionamento.